O meu boa noite a todos, seguidores do Grupo Biografias Bambuense, no nosso grupo no Facebook, no nosso perfil no Instagram e também no nosso canal no YouTube. O nosso entrevistado de hoje é o padre Fernando Rodrigues de Melo, pároco lá da paróquia São José de Medeiros. Boa noite, padre. Boa noite, Lindomar. Boa noite, caros irmãos que estamos assistindo. Uma alegria muito grande a gente estar aqui, sido convidado por você e está se fazendo apresentar ao público, né? Esse público que já segue Biografias Bambuenses. Padre, é uma satisfação ter o senhor aqui no nosso estúdio. Antes da gente começar aí o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação sua para aqueles que não te conhecem, os que te conhecem saber algum detalhe a mais. O padre Fernando Rodrigues Melo, ele nasceu no dia 10 de fevereiro de 1966 em Japaraíba, Minas Gerais. Ele é filho de José Jorge de Melo e Aldair Rodrigues de Melo, já falecidos. Ele tem 9 irmãos, sendo que 4 já faleceram. Ele foi ordenado no dia 13 de junho de 2004 em Lagoa da Prata. A partir de junho daquele ano, ele veio para Bambuí auxiliar o padre Tonhão e ele ficou por aqui mais ou menos 2 anos e depois foi transferido lá para Japaraíba, né, a terra natal do padre Fernando. Padre, a gente quer saber primeiro, na sua primeira infância, lá em Japaraíba, né, aconteceu lá, você nasceu em Japaraíba e ficou lá um certo tempo. Depois a família mudou para Lagoa da Prata, né? Como foi esse tempo da sua vida em Japaraíba e Lagoa da Prata, antes de se tornar sacerdote? Sim, praticamente essa infância minha, ela iniciou no lugar que eu nasci, né, que é o município de Japaraíba, é uma localidade chamada Carlos Bernardes. Então ali se concentrava 5, 6 fazendeiros, eram comunidades próximas. E até os 6 anos de idade a gente permaneceu na roça, depois a gente foi para Lagoa da Prata para estudar. Então a infância ficou entre a fazenda, a roça, né? E a cidade de Lagoa da Prata. Então, Lagoa eu fiz os primeiros estudos, né? E por aí a gente foi seguindo. Então, aparentemente, a gente concluindo o primeiro e o segundo grau, né? Aí depois eu parei, fui mexer com fazenda até os meus 17 anos, né? Pode estar falando, até os 17 anos eu trabalhava sozinho, fazenda separada, então eu conquistei minha independência até a idade de 17 anos. Muito jovem ainda, já estava independente. O senhor despertou a sua vocação sacerdotal um pouco tarde. O senhor ordenou aos 38 anos. Como e quando o senhor decidiu que queria ser um sacerdote? É uma boa pergunta e ela é fundamental. Na verdade, com a chegada da gente na cidade, éramos muitos irmãos, e de uma família católica era normal que você procurasse a igreja para você estar rezando aos fins de semana. Então isso não falta do lado do pai e da mãe, para que a gente vá à igreja. Parece que eu aprendi a ouvir, né? Aprendi a ouvir de ir para a igreja, porque nem todos os irmãos parece que eles fixaram, né, tanto a voz como o caminho, que se tornou um trilho para chegar até a igreja São Carlos Borromeu. Eu caminhava mais ou menos 400 a 500 metros para poder chegar na igreja, não era longe. Passava de frente da Embaré, em Lagoa da Prata, para quem conhece, era meu caminho de ir para a igreja São Carlos Borromeu. Isso no trajeto até 30 anos de idade. E sempre que os padres falavam, vamos rezar para as vocações sacerdotais. Então isso me perseguiu mais de uma década, né? Quando foi ficando mais concretizado dentro do meu ser. Quando o padre falava, vamos rezar para as vocações, isso te tocava? Me incomodava. E eu
não sabia por quê, eu tinha uma admiração por alguns padres pela liberdade de falar, se expressar. Na época era o Monsenhor, hoje já é bispo, já o Dom Valdemar, né, que ele foi reitor da FASF, que é uma faculdade de filosofia e letras em Luz, e eu admirava muito, então aquilo ficava dentro de mim, e um dia despertou aquilo de um jeito assim muito rápido, porque quando eu cheguei com a idade de 30 anos, eu dei graças a Deus que eu queria sair da minha cabeça. Um ano depois eu já estava dentro do seminário. Então foi uma coisa assim, uma coisa muito interessante que até hoje ninguém me explicou, porque foi aquele estalo na minha cabeça, ou talvez até aquela certeza que aquilo não me incomodaria mais, né? Então rezar para as vocações sacerdotais. Foi o contrário, eu já estava procurando o caminho de fazer o encontro vocacional. Agora um detalhe curioso é porque a última pessoa que eu teria coragem de contar seria meu pai, foi o primeiro. Por quê? Você tinha algum receio dele ser contra? É porque eu já tinha um caminho andado, eu já tinha, como eu disse, que já era independente, eu já tinha também uma visão de matrimônio, né? Então já tinha uma conversa nesse sentido. Então o papai já tinha me ajudado a fazer a casa, eu já estava com as dependências na fazenda pronta, já estava com praticamente assim encaminhado o matrimônio, mas não foi adiante porque a pessoa da qual eu me correspondia morava em São Paulo e nenhum abriu mão. Então parece que foi uma encruzilhada, algo programado mesmo, né? Programado não só pelos pais a rezar para as vocações sacerdotais que ficou dentro de mim, mas também dentro da minha realidade de vida e do meu trabalho, as coisas se fecharam. Então, quando meu pai e minha mãe passavam ali próximo do posto Joá, onde que eu morava, que estava um terreno ali próximo de Arcos, ali dos Ribeiros, eles vinham para Iguatama para uma primeira Eucaristia de 2 sobrinhos meus. Então, nesse dia eu falei para ele, esse próximo final de semana, ele passou lá na sexta-feira, falei, próximo final de semana, de hoje a 8, eu devo de ir para a Luz fazer um encontro vocacional. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, eu tenho a impressão que isso é para ser padre, não sei, você está brincando comigo. Ele falou assim? Falou, você está brincando comigo. Ou você está fazendo hora comigo, é assim que eu entendi. E ele duvidou, então... Acho que por ou ser o primeiro... ele estava querendo aceitar ou acreditar? Acho que ele preferia ter ouvido isso com o tempo dos outros e a coisa foi direta, foi rápida, né? E ele não teve tempo de assimilar. Né? Nem eu não esperava que fosse rápido assim. Mas, bom, enfim, as coisas foram andando, caminhando e sucederam desse jeito, como tinha que acontecer, né? Depois ele aceitou? Eu diria que sim, que deve ter levado uns bons anos para ele aceitar, quase 10 anos para ele aceitar. E na época foi difícil até para minha mãe, meus irmãos aceitar a minha saída, porque eu tinha perdido um irmão, né, um irmão de 23 anos. Então a gente estava em luto, né? Então eu estava tentando elaborar esse luto e alguém já velho saindo de casa para se tornar padre. Então o povo ficou mais confuso ainda. Seria mais uma perda, entre aspas, né? Acredito que sim. Seria mais uma perda. Por causa disso, no caso. No dia 13 de junho agora, né, próximo, o senhor vai completar 21 anos de ordenação sacerdotal. Além de Bambuí, onde mais o senhor cumpriu essa sua missão aí? Em quais paróquias? Bom, é interessante porque quando fala da minha presença em Bambuí, eu diria que aqui foi onde tudo foi gestado como padre, né? Eu cheguei como diácono no ano de 2003, o padre Tonhão, ele era nosso reitor, e ele anunciou já no final de 2003 que a gente viria para Bambuí no início de 2004. E assim que a gente chegou em Bambuí, eu como diácono, a gente já começou a preparar também aqui em Bambuí a ordenação para presbítero em Lagoa. Então nós fizemos, foi logo que se estabeleceu o trabalho diocesano, que até então antes eram os religiosos, né? Então quando a gente chegou aqui em 2003, então foi esse corte já dos religiosos, né? A congregação, para entrar os diocesanos. E parece que foi um impacto. Tudo que é mudança gera desconforto.
Então, isso gerou esse desconforto. Mas a gente foi muito bem acolhido. Eu, principalmente, fui muito bem acolhido. O pessoal, até hoje, eu tenho um carinho muito grande pela participação do povo de Bambuí na minha ordenação presbiteral. Então, daqui eu fui para Japaraíba. Logo em 2005, eu já saí daqui, 2004, 2005, final de 2005, dezembro, e assumi Japaraíba já em janeiro, final de janeiro. E estive em Japaraíba durante 6 anos, depois fui para Bom Despacho, fiquei em Bom Despacho 4 anos, depois vim para Córrego Danta, fiquei 3 anos em Córrego Danta, fui para Iguatama, fiquei 1 ano e meio, né, aí eu tive a Covid, e depois voltei para Tapiraí ajudando o Padre Walter, isso durante 2 anos, até o final do ano passado, ajudando aqui na Medalha, na Nossa Senhora das Graças. E é diferente ser pároco na própria terra natal? Tem algo especial? Em Japaraíba, o que foi interessante em Japaraíba é porque, embora a gente nascesse na comunidade, a gente não tinha a vida de cidade em Japaraíba, né? A gente teve a vida muito cedo de lá. A gente teve a vida de cidade em Lagoa da Prata. Então, em Japaraíba, para mim trabalhar como padre, as pessoas sabiam da minha identidade, de quem eu era filho, porque meu pai também é filho de Japaraíba, cresceu em Japaraíba, sabia da minha identidade, conhecia os pais. E aí eu pude conhecer o público de perto, né? É uma comunidade bem fervorosa, povo muito católico, lugar onde tem muitos padres. Nós somos, do município de Japaraíba, nós somos 12 padres. Para se dizer assim, em extensão de território, tamanho da cidade no Brasil, Japaraíba é uma cidade que mais tem padre. Proporcionalmente. Realmente, porque Bambuí, pela minha contagem, até hoje, de mais de 300 anos, só tem acho que 9 ou 10 padres. Que bom, tem então uma turminha boa. É uma turminha boa. O senhor passou aí dois momentos difíceis na sua vida. O senhor poderia falar aí, né, como foi esses momentos? Se sim, não for difícil, não. Dá para falar? Tranquilo de se falar, mas quando se vive, né, uma situação embaraçosa, ou às vezes assim muito conturbada, a gente se coloca muito dentro dela, mas eu não tenho dificuldade não. Talvez ambas as dificuldades, as realidades que eu vivi são bem contrastantes e bem embaraçosas também. Em 2014, a gente estava vindo para sair de São José, de Bom Despacho. O senhor era pároco em São José. Em São José de Bom Despacho. É uma paróquia. Uma paróquia de Bom Despacho. Lá são 5 paróquias, né? Eu estava naquela paróquia da entrada da cidade de Bom Despacho. E a gente vinha para uma festa de São Pedro em Moema. Me parece, numa quinta-feira, dia 26 de junho de 2014. E estava vindo eu e o Wilson, que é o esposo da secretária. Ele sempre era braço direito, ajudava muito. E ele veio comigo, e assim que a gente deixou a BR-262 sentido Moema, a gente tinha andado mais ou menos uns 100 metros. Aí estava vindo uma van de Lagoa com os estudantes para Unipac, né? É Unipac mesmo, né? Bom Despacho. E aí ela saiu da pista e me pegou na contramão. Isto já aproximadamente quase 7 horas da noite, né, 19 horas. Então, tanto eu queria chegar já quase às 19 horas na igreja São Pedro de Moema, 26 de junho é próximo, então, festividade de São Pedro, e a forania toda participava, onde era a festa do padroeiro. E era sexta-feira, porque era dia do Sagrado Coração de Jesus, era a festa do Sagrado Coração. E o Ricardo, que era seminarista, ia fazer para mim a festa de Sagrado Coração em São José de Bom Despacho. E assim que a gente teve o acidente, se confirmou assim, que o Wilson, que estava junto comigo, tinha um pedido de lenguela, a ferragem entrou nas pernas dele e eu desmaiei. Eu fiquei 12 horas desmaiado, fui para Belo Horizonte e ele interrompeu o curso de ir direto para Belo Horizonte para poder tomar sangue em Bom Despacho, né, as bolsas de sangue
mas foram várias paradas cardíacas. A última ele teve já no corredor em Belo Horizonte, já no Hospital das Clínicas, e aí ele não resistiu. Não resistiu. E aí depois a gente veio, né, aos poucos, tentando se firmar, fazendo tratamento psicológico, a questão da direção, tal. E, graças a Deus a gente parece ter superado, né? Agora, o segundo incidente foi a Covid em 2020. Eu já estava em Iguatama e foi um momento assim bem crucial também para muita gente. Não foi diferente para mim. E aí a gente fazia as transmissões das missas só via celular, na internet. E mesmo assim, né, quando a gente celebrava com um número limitado de pessoas, eu não escapei. Então eu também fui acometido da Covid, a doença. Né, contraí. E nesse momento eu comecei a perder o fôlego, a respiração, fui fazer tratamento, fiquei internado em Arcos, mas não foi uma coisa muito crônica, uma coisa assim que precisei de... Você chegou a perder a consciência? Não. Ficou consciente o tempo todo? Eu tive muita dificuldade de respirar, mas ao mesmo tempo a minha locomoção que ficou comprometida. Então era o que a gente não sabia, e a gente não sabe às vezes, é o repouso, né, que cura. É o repouso que, e às vezes você quer andar, quer fazer, então aquilo compromete. E aí eu precisei de fazer 60 sessões de fisioterapia. Depois, minha imunidade, as plaquetas caíram, eu fui internado em Arcos. Houve uma confusão. Dr. Marcos achou que eu estava com essa questão do mosquito aí, do Aedes aegypti? A dengue. A dengue, né? E, graças a Deus que não, porque minha imunidade estava muito baixa. Mas aí eu fui recuperando. Então, logo eu já voltei para Itapiraí, assumi de novo a comunidade de Itapiraí, ajudando o Padre Walter aqui na medalha Nossa Senhora das Graças. E ficou alguma sequela? Fica sim. Sequelas, no caso, é a questão da imunidade baixa, né? Eu acho que há um cansaço e algumas coisas, alguns fatores de resistência, né? Umas coisas, a gente parece que é simples, mas a gente percebe. Antes a gente tinha uma resistência maior, tinha uma imunidade maior, né? A gente não tinha, às vezes, formigamento, mas é normal, porque também a gente já não está tão novinho assim. Faz parte da convalescência aí, né? Isso. O senhor ficou um ano afastado de suas funções, né? Dom Aristeu lhe concedeu aí um ano sabático, né? Isso. O que o senhor fez nesse tempo? Um ano afastado, sem celebrar? Na verdade, eu fiquei 3 anos em Córrego d'Anta e no ano de 2018 meu pai veio a falecer. Então, como a gente tem um movimento também na área rural, a gente percebe assim, uma família de 10 filhos, mas o meu caso foi um caso curioso, porque nós sobraram 3 irmãos e veio adoecendo desde 2018, a gente ainda perdeu outro irmão em 2023. E eu tenho um irmão que é o mais velho, que ele é um irmão também limitado, né? Devido a um acidente, logo que casou com um trator, então ele consegue ainda se locomover e trabalhar no espaço dele junto com a patroa dele lá, com a esposa dele. Eu tenho um irmão mais novo que eu também, que é um irmão que ele não é muito de se expandir, né? Ele não é muito de tomar as iniciativas, mas que fez o papel dele enquanto ele deu conta na questão dos inventários, na questão dos maquinários. Então fez o papel dele dentro. Agora, quem precisava de estar ajudando mais 2 irmãs minhas, aí nessa questão foi eu que fui administrando. E aí eu pedi esse ano sabático, mas o Dom Aristeu, com o conselho, eles acharam melhor que eu não me afastasse nos finais de semana. E assim eu fiquei, né, o final de semana de 2023, 2024, só atendendo finais de semana, Itapiraí e Bambuí, sabe? Uma espécie de um ferista. Fazia. Na verdade, assim. Substituiu o padre. Eu conseguia estar em comunhão com a igreja nos encontros
Quer dizer que você não ficou afastado Não, definitivo. nos encontros do clero, apenas o encontro do clero é que eu As estava indo. missas continuou celebrando, pelo Agora, menos. quando tinha, por exemplo, os retiros, reunião do clero, eu não participava nem da forania, sabe? Eu me ausentava. Então eu ficava praticamente na reunião do clero e nas celebrações final de semana. Aí me deu aquela saudade de estar numa paróquia. Eu falei, gente, não é isso, ficar aqui. Acho que o que eu pude contribuir, eu já contribuí. Então eu cheguei a falar com o Dom Aristeu, já no início desse ano, que ele falou, ó, depois de São Sebastião nós vamos estar voltando então, já colocando os padres nas devidas, fazendo a troca, né? As mudanças, as famosas mudanças. E aí eu conversei com ele em janeiro, ele foi dia 13 lá em Itapiraí fazer a crisma, depois voltei a fazer contato com ele já depois de São Sebastião, dia 20 de janeiro, e aí ele já me encaminhou para Medeiros, perguntou se eu gostaria de ir para Medeiros, já fazer uma experiência diferente, de não, eu tinha proposto que eu voltasse para Córrego d'Água, falei, qualquer coisa que eu fizer para mim tá bom. Eu acho que chegou o momento que eu tenho que voltar para a paróquia. Voltar. Pois é, agora atualmente o senhor está lá em Medeiros, né, na paróquia São José de Medeiros. Como está sendo aí esses primeiros meses lá? Já está bem entrosado com o pessoal? Já conhece lá os fiéis? Como é que está sendo lá? Bom, a expectativa, né, da gente trabalhar numa paróquia é da gente chegar e encontrar as pessoas já envolvidas ou as pessoas comprometidas. Então, Medeiros, antes mesmo da gente chegar, as pessoas sempre falam muito bem da paróquia de Medeiros São José e do povo de São José de Medeiros. Então, é o que eu tenho visto, né? Que é um povo presente, é um povo de igreja, é um povo sedento de que tem um pastor, um guia, né? Que tem alguém que determina, e um povo muito amigo. É isso que eu tenho presenciado, porque eu falo para eles lá, eu tenho a impressão que depois dessa tríade, que são 3 padres de Japaraíba, o padre Pedrinho, que foi o anterior ao padre Betim, que foi o anterior a mim, né? Todos 3 de Japaraíba. Eu acho que essa tríade vai acabar comigo, depois deve vir um outro. Assim, os 2 antecessores também eram de Japaraíba. Japaraíba. E todos, o Betim, por exemplo, que saiu agora, a gente tem muita facilidade de comunicar, né? E embora o Betinho é mais assim, introspectivo, mas é muito cheio de piadinha também. O povo gostou demais do Padre Betinho, ama o Padre Betinho. Já esteve lá agora esses dias celebrando Santo Expedito, lá na comunidade da Pimenteira. Então o povo tirou muito retrato, ficou feliz da vida de ver o Padre Betinho. E assim também o Padre Pedrinho. O Padre Pedrinho também gosta muito do povo de Medeiros. A gente já tem notícia que o Padre Pedrinho também gosta de ir no Medeiros visitar o povo. Né? E lá, me parece, são 2 padres. É um lugar também que onde o povo reza e onde o povo cuida dos padres, gosta do padre. Então, logo Deus dá de presente, assim, de imediato, né? Então, já tem, pelo que a gente tem, por exemplo, quando você fala que tem 9 padres, eu fiquei surpreso e feliz. Não sabia que era tantos. Eu conheço o Padre Sebastião, Padre Maurício, Padre Alex, né? O Padre... Quais são os mais aqui o bispo, né? Dom Chaves, Dom né? Chaves, tem o padre Sinfrônio Torres, Sinfrônio Bahia, 2 Sinfrônios. Mais antigos. Sinfrônio Bahia foi pároco lá em Santo Antônio do Monte. Olha, ele nunca foi aprendendo pároco aqui, de então. Bambuí. E são 9, né? Você falou aí uma meia dúzia, tá faltando um aí que eu não... agora, tá bom, mas assim, eu tive o prazer de estar aqui em Bambuí na época do Dom Chaves ainda, né? Quando ele estava vivo. Dom Chaves. Tem uma amizade muito grande com o Geso, porque o Geso, quando eu estava em Japaraíba, eu levei 3 vezes os jovens lá no Caraça, ele estava no Caraça, né? Então, esses jovens, por 3 anos que a gente foi lá, esses jovens de Japaraíba hoje, eles conhecem o Caraça, sabe? É um lugar... Isso é uma iniciativa muito boa e a juventude gosta disso, né? Padre, tem mais alguma coisa aí que você gostaria de colocar que eu não te perguntei? Não, essa oportunidade, né? A minha gratidão ao Dom Aristeu, aos padres do conselho sempre que confiou e acreditou em mim, né? Então, às vezes quando eu brinquei com você, falei, talvez você arrumasse alguém que
que tem trabalhado mais ultimamente. Eu ainda estou precisando de pagar o leite com o café que eu estou bebendo, né? Que eu estou voltando, está recente. Já tem uma história boa. Mas assim, tem uma alegria muito grande, né? Eu brinco que sempre eu estou próximo de Bambuí, sabe? Ou eu estou ali em Itapiraí, estou em Cordanta, agora estou em Medeiros, já fui para Iguatama. Né? Está sempre aqui nesse meio. Eu comecei aqui em Bambuí e sempre eu estou em Bambuí. Está aqui nessa região aqui. O meu imaginário, minha história com Bambuí é desde criança, porque Bambuí, na minha época de criança, era muito famoso com as exposições. E meus irmãos mais velhos, eles se arrumavam para vir para a exposição de Bambuí. Então, o point era o Bambuí, na época de exposição. Fez sucesso, né? Realmente, então, parece que ficava no imaginário da gente desde criança. Bambuí, as exposições. Aí até que eu vim e descobri o Cantinho do Céu do Bambuí. Chegou a dançar um forró lá? Cheguei a dançar um forró no Cantinho do Céu. E na panela de pressão? Não. Essa eu não vi, não. No Cantinho do Céu foi? Cantinho do Céu na época. Então, na minha juventude eu vim, porque a gente ficava focado nas exposições e de fato, tanto Luz como aqui eu já morei em Luz também, fazendo em Luz, e aqui em Bambuí era muita moçada, era muito movimento, era muita festa, era uma coisa assim, era apoteose. Então aquilo eu não entendo porque de repente a gente já venceu uma etapa na vida, parece que o que ficou atrás, a gente, não sei se é porque a gente viveu muito bem, a gente achou muito bom ter vivido. Hoje é uma moçada diferente, que às vezes assim, é diferente da nossa geração também. As coisas vão mudando, né, padre? As coisas mudam. Padre, vamos aproveitar então para encerrar e vamos aí, o senhor dê para nós aí, para nossos seguidores, para os fiéis lá de Medeiros, da paróquia que o senhor... Das paróquias que o senhor já passou aí, uma bênção, né? Isso. Aproveitando que está aí o padroeiro da sua atual paróquia, São José. Vamos dar uma bênção aí para nós. Vamos colocar então, né, diante de São José, a gente lembra também de São Rafael, que é o protetor da diocese, que é o nosso padroeiro diocesano, São Rafael, Nossa Senhora da Luz, e aqui São José. Deus, na imagem de São José, que convenhamos a gente lembrar da nossa imagem e semelhança de Deus, né? Deus se faz pessoa em Jesus Cristo, nós vimos isso agora há pouco na Semana Santa, e a gente espera que as pessoas tenham, assim, uma verdade na sua vida de fazer uma experiência de fé muito bonita, né? Ainda que você não tenha ido na igreja ultimamente, mas que você tenha esse temor, esse dom de Deus, que é um temor de querer as coisas mais organizadas para a sua vida, né? Que você tenha mais entrosamento, tenha mais coragem de envolver, né? A gente fala, já estou envolvido. Eu não consigo imaginar como que eu seria sem ter religião, né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem ter a religião. Talvez seja por isso que eu sou padre, porque eu bebi nessa fonte com meus pais e parece que 10 filhos, a gente percebe que eu sou diferente, mas eu tenho levado a sério sim, e acredito que essa seriedade que é meu embasamento, né? Que é o meu chão, que é fundamental para o meu crescimento, para a minha realização como pessoa. Espero também, né, quem esteja me ouvindo, seja os paroquianos, eu sempre falo que eu tenho que deixar uma semente, eu tenho que deixar um espinho, né, no ouvido da pessoa para ela refletir a vida dela, né? A gente não pode ficar pensando que esse marasmo, às vezes a rotina do mundo já é suficiente. Se eu canso o corpo do meu trabalho, eu preciso de agradecer a Deus pela saúde que eu tenho nesse corpo para trabalhar. Então, quando agradece, significa que não é ocupar a Deus rezando ou pedindo. Pedir a Deus ou ocupar a Deus. Pedir é oração, né? Então, de toda forma, a gente tem que entrar dentro desse mistério de agradecer a Deus, e uma vez que a gente agradece ou pede, a gente faz a nossa oração. É isso aí. A gente agradece então o Padre Fernando por essa entrevista muito esclarecedora, e a gente fica aqui à disposição, viu, Padre? Caso tenha necessidade, o nosso estúdio aqui está à disposição da paróquia São José de Medeiros. É um povo que eu prezo muito, que eu trabalhei lá durante 4 anos. Leva para mim, para o povo de Medeiros, o meu abraço, tá ok? A gente vai encerrando por aqui. Boa noite, Padre. Boa noite, Lindomar. Boa noite, ouvintes, né? Boa noite, vocês, espectadores aí.
que a gente tenha essa alegria de estar convivendo e comunicando. Um abraço. Isso, a gente volta na segunda-feira aí com o programa Garotas que Lideram e na sexta-feira o nosso resgate aqui da história de Bambuí. Até lá.